paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. E eu quero abençoar a tua vida hoje com a palavra de Deus. Para tudo que você está fazendo agora e se concentra somente nesse alimento que você vai receber do céu. Se concentra agora na palavra do teu Pai para direcionar o teu dia e toda a tua vida. Eu tenho uma palavra de vida para trazer para você nesse dia. A palavra que eu quero ler para você tá na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, que diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Olha que palavra maravilhosa. A palavra está dizendo que Jesus sofreu e aniquilou, venceu o pecado, para que eu e você pudéssemos viver e fazer a vontade de Deus. Antes era impossível que nós fizéssemos a vontade de Deus. Era impossível obedecer a Deus, mas Jesus Cristo nos deu acesso a Deus novamente, nos ligou a Ele novamente. Agora o Espírito de Deus repousa sobre a vida do ser humano, para que o ser humano viva pelo Espírito e não pela carne. Agora nós temos um condutor, um auxiliador, um guia para nos fazer andar pelo caminho de Deus. Então, se eu posso andar pelo caminho de Deus, por que é que eu ainda ando batendo com a cabeça na parede e fazendo as minhas vontades? Quando menos espero, estou lá fazendo o que não era para fazer. E o que eu deveria fazer, eu não consigo. Como é que pode? Isso é o pecado que habita dentro do ser humano. E só há uma forma de não fazer a vontade da carne: é se render à vontade de Deus e cumprir, andar como Ele quer que nós andemos, andar pelo Espírito. E como é que eu ando pelo Espírito então? Você anda se submetendo à palavra do Espírito, à palavra de Deus. Você faz o que ela diz que você tem que fazer. Embora você tenha razão e esteja até certo, mas ela não diz que você tem que estar discutindo. Ela não diz que você tem que estar devolvendo a ofensa com ofensa. Ela não diz que você tem que estar retribuindo aquele insulto que você recebeu, aquela provocação. Ela diz que nós devemos ignorar tudo isso, porque alguém já venceu o pecado e nos deu o Espírito para que pudéssemos andar por esse Espírito e fazer a vontade de Deus. Um dos grandes motivos de hoje nós ainda andarmos por aí brigando, discutindo, mentindo, caluniando, difamando e fazendo o que não agrada a Deus, é porque não alimentamos quem é para ser alimentado, o nosso espírito. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, muito mais de Deus nós temos em nós, menos do mundo nós temos em nós, mais parecidos com Deus nós vamos ficando, e isso vai nos distanciando daquela velha criatura que um dia nos dominou, daquela pessoa que resolvia as coisas de um jeito muito ruim, que feria as pessoas e se feria também.
Uma pessoa que caía em toda e qualquer armadilha, porque não tinha um guia, não tinha luz, não tinha o Espírito. Mas hoje nós já temos. Então, se hoje eu e você decidir, rapaz, eu vou viver e vou andar pelo Espírito, embora eu ainda sofra perseguição no meu trabalho, embora eu ainda sofra com esse vício que um dia me aprisionou e de vez por outra eu ainda estou aí querendo voltar, eu vou decidir me render ao Espírito de Deus e vou andar pela vontade de Deus, porque é ela que é boa para a minha vida. Olha, se eu e você decidir fazer isso hoje, acredite aí, a nossa vida vai ser transformada e uma geração inteira vai ser transformada também. Sabe por quê? Porque nós somos a luz desse mundo. Nós somos o sal dessa terra. E nós precisamos ser a diferença. Mas como ser a diferença? Andando pelo Espírito de Deus, trazendo à nossa memória o que Jesus Cristo já fez por nós. Ele nos libertou, meu filho. Antes eu e você não tinha escolha. Se nós chegássemos numa praia, a primeira coisa que fazia era abrir uma cerveja gelada, se embriagar e voltar para casa. Não era escolha nossa, porque o pecado que nos dominava nos fazia escravo e fazia fazer a vontade dele. Mas hoje, graças a Jesus Cristo, graças a Deus que deu o seu Filho para pagar a nossa dívida e nos libertar do pecado, hoje nós podemos chegar na praia e pedir uma água de coco, sem nenhum constrangimento e sem nenhuma necessidade a mais. Porque você se sente tão livre que toma um refrigerante, come uma batata frita, toma uma água de coco, volta para casa com a sua família e se sente bem, sem ter necessidade de outras coisas. Isso é ser livre. Isso sim é liberdade. É liberdade de escolher. Mas quando você não tem essa liberdade de escolher, você é preso, é cativo. E por isso muitas pessoas hoje são presas, cativas, não de um pecado externo, se eu posso dizer assim, não de uma coisa externa, mas de uma coisa interna. Por exemplo, a pessoa sofre um insulto. A pessoa sofreu um insulto, provocação lá. O cara está provocando aquela pessoa e ela não consegue ignorar. Então ela ainda é presa, ela ainda é cativa dos maus desejos que ela tinha antigamente. Ela ainda continua na mesma prisão. E como romper com tudo isso? E como conseguir essa liberdade nessa área da vida? Como isso acontece? Ignorando. Se rendendo ao Espírito de Deus e ignorando. E deixando Deus fazer a vontade dele na nossa vida, lembrando que nós somos a influência para a vida das pessoas. Lembrando que nós somos os representantes de Deus nessa terra. Lembrando que nós somos os ministros de uma nova aliança. Lembrando que nós somos os embaixadores de Deus nesse mundo. Quando nós trazemos isso à memória, aí nós vamos reconhecendo o que Jesus fez para nos dar esse lugar. E agora nós não nos comportamos mais como antigamente. Agora nós vamos nos comportando como a palavra de Deus diz que nós temos que andar. E Pedro continua dizendo no versículo 13 assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante.
Eles acham estranho que agora vocês já não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Olha aí. As pessoas não conseguem entender o que houve na sua vida, porque antes você bebia, antes você se prostituía, antes na quinta-feira você já estava ligando para marcar a sexta, o sábado e o domingo. Antes você programava a farra e promovia a orgia. E agora você se distanciou dessas coisas, você não quer mais contato com isso e as pessoas não conseguem entender o que houve na sua vida e agora te insultam. Aquilo lá é crente, eu quero é ver, daqui a pouco volta. E ficam te insultando, falando de você por aí, difamando você, dizendo que você é o que você não é, querendo que você hoje volte a ser a mesma pessoa que você foi um dia. Tudo por quê? Porque você tomou partido, porque você deixou o errado, porque você se absteve do mal, porque você não quis mais contato com aquilo que antes se aprisionava. E por isso, essas pessoas hoje provocam você. Porque as trevas, elas lutam diariamente. Você não pense que Satanás tem um dia de folga. Você não pense que ele vai fazer um dia... Não tem, meu filho. Ele trabalha intensamente todos os dias em prol de destruir a raça humana. Nele não tem nada bom, ele é maligno. Então não brinque com o pecado, não brinque com o mal, não brinca de ser cristão, não brinca de andar com Deus, não brinca, meu filho, porque existe sim uma guerra. Existe uma guerra entre o bem e o mal, e o partido que você tomar vai ter legalidade sobre a sua vida. Então, se você foi, não queira ser, porque já foi. Alguém te resgatou das trevas para a luz, e esse alguém foi Deus, por meio de Jesus Cristo. Então não brinca. Hoje você anda na luz, então permaneça nessa luz. Permaneça sendo luz, permaneça sendo sal, permaneça andando no caminho e fazendo a vontade de Deus. Permaneça nesse lugar. Não vai cair aí no insulto de alguém. Ignora o insulto. Ignore os insultos e continue fazendo bem. É essa a mensagem de hoje. Porque antes, no passado, nós éramos, hoje não somos mais. E se as pessoas não entendem isso, o problema não é nosso. Agora nós não podemos cair no insulto de alguém que ainda está naquele lugar. De alguém que ainda vive no mesmo canto. Ah, mas o fulano de tal, lá do teu antigo trabalho, anda falando de você. Ah, é, fulano. Faz 6 anos que eu não vejo ele. Eu não sei nem como é que tá a vida daquela pessoa. E tenho certeza que ela não sabe como é que tá a minha. Porque se soubesse quem eu sou, ela não tinha nada para falar de mim. Porque já não há mais condenação sobre a minha vida. Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Então nós precisamos nos fortalecer dessa palavra, trazer ela ao nosso coração, querer viver tudo isso que Jesus tem para a nossa vida. Porque isso é que é vida. Viver a palavra de Deus é muito, 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 muito melhor do que anunciar a palavra de Deus. É a vida que está sendo gerada dentro de você. E quando você vive, você já ministra sem sequer precisar falar. Porque você está vivendo exatamente o que aquela palavra diz que você tem que viver. Isso é maravilhoso. Não é fácil, mas também não é impossível, porque hoje nós temos um auxiliador, hoje nós temos um guia, hoje nós temos uma pessoa que nos direciona a fazer a vontade de Deus. Pedro continua e diz assim: por isso mesmo... Não, perdão, eu pulei um versículo. Contudo, eles, aquelas pessoas,
terão que aquelas lá que ainda falam de você, que ainda estão naquele lugar, terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Olha, mais um motivo de eu e você não se importar com aquilo que falam sobre a nossa vida ou o que pensam sobre nós. Por quê? Porque essas pessoas vão prestar contas àquele que julga tanto vivos quanto mortos. Então, por que tá se preocupando, tá se trocando, tá batendo de frente, tá ligando pro fulano? Eu quero saber quem foi que falou de mim. Me diz aí quem era que tava conversando disso. Meu irmão, eu tô ocupadíssimo numa grande obra. Eu não posso me rebaixar, eu não posso descer, eu não tenho tempo para perder com isso. Porque o meu Senhor me comissionou para fazer uma grande obra. Ele me colocou no centro de uma grande construção, onde Jesus é a pedra principal e eu preciso estar lá, todos os dias, sendo usado também como uma pedra viva na construção dessa casa. Eu não posso perder tempo, sair por aí querendo saber o que falaram de mim, o que estão pensando de mim. O que Deus sabe de mim basta. E o que eu sei que Ele sabe, aí é que basta mesmo. É maravilhoso. Por isso mesmo, ele continua, Pedro, por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Adiantando o assunto, aqui ele ainda estava falando que Deus julga vivos e mortos. Versículo 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração, porque o fim está próximo. Agora me diga, essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Nessa época, Pedro estava pregando para alertar os irmãos, dizendo que que o fim estava próximo. O fim está próximo. Porque Pedro pregou e ainda se passaram 2000 anos e o fim ainda está próximo? Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então o tempo de Deus é diferente do meu. Se for por esse raciocínio que a palavra diz que um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então para Deus só fazem 2 dias que Pedro pronunciou essa palavra. Que o Espírito Santo pronunciou essa palavra por meio da boca de Pedro. E Pedro estava dizendo: olha, o fim está próximo, meu filho. Não cai nas armadilhas de Satanás. Não anda por aí perdido, envolvido em contenda, envolvido em fofoca, envolvido em mentira, envolvido em mau desejo. Não, meu filho, faz o seguinte: tira essa roupa velha, por favor. Porque agora é hora de você se preparar e alvejar as suas vestes, porque o fim está próximo. Sabe quem se preocupa com o fim? Quem sabe qual é o fim. Quem sabe o fim de uma vida sem Cristo se preocupa em ter Cristo na vida, se preocupa em ficar com Cristo todos os dias, se preocupa em agarrar na mão de Jesus e dizer: não largo de jeito nenhum, porque ele já sabe qual é o fim. E o fim de uma vida sem Cristo, sabe qual é? Inferno. O inferno é o fim de uma vida sem Jesus. A pessoa que não tem Cristo, com toda certeza ela será condenada, porque ela não quis o recurso, ela não quis a salvação, ela não quis a provisão de Deus, ela não quis. Não foi por falta de misericórdia e nem de amor, só por obstinação do coração. Quis permanecer sendo aquela velha criatura que não prestava para nada, e Jesus reciclou.
O velho passou, meu filho, já foi, sepulta esse homem, pelo amor de Deus, porque só vai ressuscitar quem morreu. Então, para esse homem aí poder ressuscitar e você ter uma vida nova, você precisa matar ele. Você precisa crucificar a tua carne. Você precisa negar a si para poder adquirir a vida que Jesus tem. Jesus fez um convite para Pedro. Um dia desse foi que eu vim entender. Jesus disse assim para Pedro: me siga e eu farei de você pescadores de homens. E por muito tempo eu ministrei a palavra de Deus e vinha com a rede vazia. Não pescava nada. E não entendia. Um dia desse, Jesus, por misericórdia, eu contando para ele o que estava acontecendo e quantas vidas já tinham sido alcançadas agora nessa condição que eu estou vivendo. E Jesus me disse: agora, meu filho, você entendeu que tinha que negar a si mesmo, porque eu faria de você um pescador de almas quando aquele homem já não tivesse mais em você. Quando você nega a si, Deus vai acrescentando coisas na sua vida. Quando você nega a si mesmo, a vontade de Deus vai sendo estabelecida na sua vida. Você consegue ganhar vidas para Cristo, porque agora já não é mais você quem vive. Agora quem vive é Cristo que vive em você. Agora você consegue ganhar vida para Jesus. Jesus disse: siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Depois que você negar a si mesmo. Enquanto você tiver com essa sua natureza aí, você não pesca nem piaba, meu filho. Quanto mais peixe. Então é isso. Se você quer conquistar a tua esposa, se você quer conquistar os seus amigos, se você quer conquistar as pessoas para Deus, se você quer evangelizar, começa por você negando a si mesmo. Era isso que Pedro estava dizendo e alertando os irmãos e dizendo: o fim está próximo. O fim está próximo. Então dediquem-se à oração. Oração é um exercício diário que você faz. Porque a tua carne, ela não quer de jeito nenhum que você ore. De jeito nenhum. Ela vai sempre pender para você dormir, para você estar cansado, para dizer que não precisa. Mas se a palavra do teu Pai diz que eu e você precisamos nos dedicar a isso, é porque existe vida nisso, é porque existe um poder nisso, é porque existe algo muito maior nisso, e nós não podemos simplesmente ignorar a palavra de Deus. Se ela diz dediquem-se à oração, ela não está dizendo para mim: olha, Rogério, tu vai viver por aí pedindo oração às pessoas. Porque tem gente que usa as pessoas como muleta, ou pelo menos quer usar. Existe uma grande diferença entre orar uns pelos outros e você não orar e simplesmente pedir para alguém orar. Ei, ora por mim. Vai para onde? Vou pro culto. Ah, mulher, então ora por mim quando chegar lá. Você acha que no seu coração tem espaço para Deus? Você agindo desse jeito? Você acha que no seu coração tem lugar para o Espírito Santo de Deus? Se você sequer tem coragem de abrir o coração para ele entrar? Porque quando o Espírito Santo entrar no teu coração, ele vai te impulsionar a orar. Ele vai te impulsionar a falar com Deus. Não importa se é em pé, se é deitado, se é dirigindo, se é trabalhando. Não importa o lugar, não importa. Ele, o próprio Deus, vai colocar no seu coração o desejo de falar com ele. É ele que coloca em mim o querer e o realizar. Nada parte de mim. É tudo vontade de Deus. Então, uma pessoa que não ora constantemente ou não fala com Deus, pode ter certeza, ela não abriu o coração para falar com Deus, ela não abriu o coração para deixar o Espírito Santo guiar ela. E a carne está iludindo essa pessoa. Nós somos bons para colocar a culpa de tudo no diabo. E é verdade, ele é o causador do mal. Mas a carne,
do ser humano, o pecado que ele, Satanás, causou lá no Éden, ainda habita dentro do ser humano. E hoje já não tem mais muito trabalho para ele. Hoje ele deixa o ser humano viver por aquilo que ele não quer largar. E tem gente que não quer largar a vida antiga, tem gente que quer permanecer no mesmo lugar, tem gente que quer ficar lá naquele lugar, sendo a mesma pessoa que sempre foi e nunca vai mudar. E é muito ruim, porque você vê todo mundo avançar, você vê todo mundo progredir, você vê todo mundo sendo liberto, você vê as pessoas passando. E hoje você continua no mesmo canto, discutindo pelas mesmas coisas, sendo a mesma pessoa, ficando com raiva pelo mesmo motivo. É preciso passar por cima, meu filho. Será mesmo que nós vamos permanecer tropeçando em pedrinha? Tá na hora da gente acordar, da gente crescer. A palavra de Deus diz que é necessário que haja um crescimento de graça e um crescimento de conhecimento no cristão. Ele não nasceu para ficar bebê, ele nasceu para crescer. Então é necessário que haja um crescimento. E Pedro continua dizendo assim: cada um exerça perdão. Eu pulei um versículo. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Essa palavra aqui, ela me confronta muito. Essa é uma palavra que me confronta, porque eu também sou ser humano e tem muita coisa que precisa ser trabalhada na minha vida. Uma das coisas é essa aqui: amar sinceramente, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amar sinceramente é com o amor de Deus, é com o amor de Cristo. É com o mesmo amor que Ele me amou, eu devo amar o meu irmão e zerar a conta com ele. E zerar a conta e não ter mais nada no coração. Porque quando o ser humano perdoa verdadeiramente, ele dá a outra pessoa até o direito dela errar novamente com ela. Vou repetir. Quando você perdoa de verdade uma pessoa, você dá a ela até o direito dela errar com você novamente. Por quê? Porque você devolve a ela o lugar que ela tinha no teu coração antes dela te ferir. Esse é o perdão verdadeiro, esse é o perdão que Deus nos perdoou e esse é o amor que Ele quer que nós exerçamos com os nossos irmãos. E seja hospitaleiro sem reclamação. Tá dizendo assim, olha, quando você chamar alguém para comer na tua casa, não vai estar lá dizendo: ah, meu Deus do céu, o povo come demais. Ah, meu Deus do céu. Para com isso. Seja hospitaleiro sem reclamação. Chamou para dormir, então prepara uma cama, prepara o quarto, prepara a comida, prepara direitinho. Supra a necessidade daquele povo que está dentro da tua casa naquele momento. Seja hospitaleiro sem reclamação. Isso é instrução para crente, isso é instrução para cristão, isso é instrução para um povo que já está dentro do reino de Deus. E para você que está me ouvindo, que ainda não faz parte desse reino, o convite é para você também. Vim fazer parte dessa novidade de vida, vim fazer parte de tudo isso, vim fazer parte do reino de Deus. Ele continua dizendo assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Olha, você pode ser o melhor cantor, mas o dom que Deus te deu foi para você servir. Não foi para você ser visto. Você pode ser a melhor cozinheira, mas o dom que Deus te deu foi para servir e não para se apresentar usando o dom. Então tudo que Deus atribui ao ser humano é graça, é favor dele para a glória dele.
ele quer ser mostrado através daquele dom que você tem de servir as pessoas, de preparar um jantar, de você ministrar, de você ajudar, de você aconselhar, de você limpar. Ele quer ser visto através daquele dom que ele te deu. Tudo é para a glória de Deus. Então Pedro continua dizendo assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como com a força que Deus provê, de forma em que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder e para todos sempre. Amém. Olha que palavra maravilhosa. Tá vendo como o dom que Deus te dá não é para você se promover? É para que Deus possa aparecer através daquele dom que Ele te deu. Não está dizendo que você não pode ganhar o seu sustento com o seu dom, mas você deve glorificar a pessoa que te deu o dom, porque a glória é somente dele. Porque se não fosse mediante o sacrifício que ele fez por meio de Jesus, com toda certeza você nem vida tinha, nem eu, quanto mais dom. Então, se temos alguma coisa, é tudo para a glória de Deus, porque tudo é dele, por ele e para ele. Concluindo a mensagem, Pedro diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados, olha o insulto aqui, por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se você sofre calúnia, difamação, provocação, se as pessoas tentam tirar a tua paz, se elas vivem te catucando, se elas vivem fazendo coisas por você, em você, porque você pertence a Jesus Cristo, fique tranquilo. Isso é o sinalizador de que você tem o Espírito Santo de Deus. Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se te provocam, se te caluniam, se querem te insultar, se estão aí tentando tirar a tua paciência sem motivo, preste atenção, não é você dando motivo, é sem motivo, pode ter certeza. A palavra diz que o Espírito de Deus repousa sobre você. O Espírito Santo de Deus repousa sobre a sua vida, e isso é maravilhoso. Aí eu vejo por aí a pessoa rodar, cair, pular, falar numa língua doida, que eu não vou nem dizer que é estranha, e é estranha mesmo, porque não tem nem quem interprete essa língua, então para mim ela é muito estranha, né? É muito doida, e dizem que isso é o poder do Espírito Santo. Não vou desmerecer e não vou dizer que não existe o dom de falar em línguas. Existe sim. Como também existe o dom de interpretar. E como o meu Deus não é um Deus de confusão, ele vai dar o dom de línguas a quem fala e vai dar o dom de interpretação a quem interpreta, para que não haja confusão dentro daquela congregação. E as pessoas dizem por aí que isso é a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. E quando elas passam por uma difamação, por uma calúnia, por algum insulto, elas dizem que é Satanás. Mas a palavra de Deus está dizendo que quando isso acontece, agora sim, você sabe que o Espírito de Deus repousa sobre você, porque estão atirando pedra numa árvore que tem fruto, estão querendo apagar a luz de uma lâmpada que está acesa. Isso sim é sinalizador, rapaz. Isso sim demonstra que você tem o Espírito de Deus na sua vida, porque o mundo é treva, porque o mundo é escuro, e você sem motivo nenhum está lá, cumprindo uma pena de um crime que você não cometeu. E o que diz? O que é que está acontecendo? Eu não fiz nada, Jesus. Claro que fez. Você tomou partido. Você já não anda mais segundo o curso do mundo. Agora você anda guiado à minha palavra.
e agora as pessoas vão te caluniar, vão te difamar, vão tentar roubar de você o que eu já depositei, que foi paz. Fica tranquilo, você está comigo, eu já venci tudo isso. É a realidade do Evangelho de Deus. Então, quando você passar por uma difamação, por um insulto, por uma calúnia sem motivo, preste atenção, porque tem uns que dão motivo e depois diz, o crente é perseguido. É verdade, o cristão é perseguido sim. Mas aqui está falando para quem não deu o que falar. Ok? Não confunda as coisas. E Pedro continua e diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como, aí ele diz, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Se não é por isso que você está sofrendo, contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem à palavra de Deus, o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade, guarda esse versículo no teu coração. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. A mensagem de hoje é essa. Ignora o insulto e pratica o bem. Ignore os insultos e pratique o bem. Ignore os insultos e continue praticando o bem. Continue fazendo o bem. Não dê espaço para aquela velha criatura que um dia manipulou a sua vida, volte a querer hoje habitar nesse corpo que já está preenchido, cheio, selado com o Espírito Santo de Deus. Não dê espaço. É uma palavra maravilhosa, é uma palavra de libertação, é uma palavra viva, é uma palavra que traz vida. Ignora o insulto, minha filha. Para de viver metido em contenda, em confusão. Para de querer estar ligando, procurando quem foi que falou, procurando confusão, metido num buraco. Sai disso hoje, rapaz. Ignore os insultos e continue fazendo bem. Olha que palavra maravilhosa. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu faço um convite a você agora, para viver tudo isso, para viver essa palavra, para viver essa novidade, para viver essa vida em abundância. Aí é onde você está, agora, confessa os teus pecados para Ele, diz para Ele o que aconteceu, diz para Ele onde você errou, onde você estava errando, peça perdão para Ele. Ele tem perdão para te dar, Ele tem mais uma chance para te dar, Ele tem sempre a mão estendida para levantar você, independentemente do que você fez ontem, do que você faz hoje e do que você fará amanhã. Jesus te ama, Jesus quer você dentro do reino. Então entrega a tua vida para Jesus agora. Procura uma igreja evangélica, procura lá o pastor e diz: olha, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero fazer parte da família de Deus. E vai congregar, vai fazer parte do reino de Deus. É isso que Deus tem para a tua vida, vida em abundância. Se preocupa com quem está falando da tua vida, não se preocupa com os insultos. Deus julga vivos e julga mortos, então não é conosco, é com Ele. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.